O Santos empatou ontem pela 12ª rodada da Série B. Bora falar desse jogo. Oi, eu sou a Steph, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo entre Mirassol e Santos. O Santos empatou 0-0. O Mirassol a gente sabe que é uma equipe muito competente, não perdeu ainda não perdeu ainda no campeonato jogando em casa. Tava com 100% de aproveitamento antes de enfrentar o Santos. Esse aproveitamento caiu um pouquinho porque empatou, mas ainda continua invicto. O Santos, por sua vez, vem oscilando bastante nesses últimos jogos, né? A gente perdeu 4 seguidas, depois voltou para Vila Belmiro contra o Goiás no penúltimo jogo. Venceu e nesse último jogo a gente acabou empatando o primeiro empate do Santos no campeonato. Só que os erros do Santos, que o Santos vem cometendo, eles são muito explícitos. Por exemplo, a gente não consegue propor jogo. A gente tem o nosso meio-campo titular. Ontem a gente tinha Guilherme também ali no ataque, Pedrinho, Julio Furt. Então a gente tem o nosso time titular, só que esse meio-campo do Santos ele não tá funcionando para propor jogo, para movimentar o jogo, para organizar o jogo do Santos. Por quê? Joaquim, Pituca e Juliano. Joaquim não, perdão, é que eu vou falar do Joaquim. João Schmidt, Pituca e Juliano, eles estão muito perdidos quando se trata de propor jogo. O Santos está tocando muita bola para trás. E agora sim, falando do Joaquim, o Joaquim ele está sendo responsável por lançar essa bola. E ontem, de todos os lançamentos que ele deu lá para frente, eu não me lembro de um momento que o Santos conseguiu ficar com a bola. O Mirassol sempre conseguia retomar essa posse de bola. E, enfim, partia mais uma vez para o ataque, pressionava o Santos. E o Santos, por sua vez, quando tinha essa posse, sempre era no campo defensivo e era sempre do Joaquim pro Gil, do Gil pro João Schmidt, do João Schmidt pro Gil, depois pro Joaquim, nessa parte ali atrás, entendeu? E aí quando o Mirassol subia sua marcação e pressionava o Santos ali, a gente dava o chutão com o Joaquim e, enfim, perdia a posse de bola e o Mirassol mais uma vez começava a construção da jogada. Foi isso basicamente quase o jogo inteiro. E para um time que tem o João Schmidt, o Pituca e o Juliano no meu campo, que são jogadores muito técnicos e habilidosos, que têm visão de jogo, para um time que tem pontas de velocidade, como o Guilherme de um lado e Pedrinho do outro, e o Julio Furt lá na frente, fica muito complicado a gente falar desse time e falar que esse time não tá conseguindo propor jogo, que esse time não tá conseguindo construir um jogo, construir uma jogada. É muito decepcionante. O que a gente viu ontem foi muito decepcionante. Foi mais um jogo onde o Santos não foi bem contra o adversário que, querendo ou não, por mais que o Mirassol seja uma equipe bem qualificada e não tenha perdido ainda jogando em casa no campeonato, era um jogo que o Santos tivesse conseguido jogar minimamente bem, poderia ter saído com resultado, entendeu? O Mirassol, por sua vez, atacou bastante o Santos ontem, conseguiu boas finalizações. E diferente das últimas partidas que eu falei pra vocês que o Brasão, ele não tava passando aquela segurança pra gente, no jogo de ontem o Brasão ele foi muito seguro. Eu gostei muito do que eu vi por parte dele. Ele fez grandes defesas em cobrança de falta, em chutes de fora da área, em chutes de pequena distância também, né? Curta e média distância. E ele conseguiu pensar muito rápido em alguns lances. No finalzinho ali, no segundo tempo, deu um susto na gente. Ele acaba tendo um choque, cai por alguns segundos desacordado, mas graças a Deus tudo bem com ele. Ele levantou e seguiu na partida. Mas de forma geral, o Brasão ontem, ele me surpreendeu bastante de uma forma positiva. Vinha falando que ele estava muito inseguro nos jogos. E talvez essa segurança, ele tenha retomado a confiança, né? E viu que ele é capaz, ele é um bom goleiro e pode fazer a diferença no gol do Santos, já que ele é o cara hoje do gol do Santos. Então eu gostei bastante do jogo do Brasão ontem, que foi exigido sim e conseguiu fazer boas defesas. De resto, gente, a gente tem muito o que pontuar. O Guilherme também deu um susto na gente no primeiro tempo. Ele quase que ele acabou saindo ali porque ele sentiu em um momento do jogo, mas conseguiu continuar até o final do primeiro tempo. O Guilherme ontem, ele teve algumas boas ações, ele teve umas viradas de jogo, umas invertidas de jogo muito interessantes também. O Guilherme hoje é esse jogador importante pro Santos e só de pensar em ficar sem ele, o coração já até dispara um pouquinho, porque ele é um jogador, além de ter habilidade, ele é muito esforçado, ele corre o campo inteiro, ele é muito polivalente. Ontem ele estava numa ponta, já estava ao mesmo tempo já estava na outra ponta, estava no meio campo, estava ajudando na marcação dos dois lados. Então, assim, é um jogador que ele tá presente no campo inteiro. E eu acho que o Santos precisa disso, precisa um pouco mais dessa vontade, um pouco mais dessa garra que o Guilherme tem,
Porque se a gente tiver mais uns 2, 3 jogadores como o Guilherme, a gente pode voltar a ganhar jogos, a gente pode voltar a jogar bem, entendeu? Porque assim, gente, a gente fez uma partida interessante contra o Goiás e ontem, mais uma vez, a gente oscilou muito, teve uma queda de rendimento absurda. É porque tá jogando fora de casa. Próximo jogo é na Vila Belmiro. Se a gente jogar bem na Vila Belmiro, contra a Chapecoense, se eu não estiver enganada, no dia 1º de junho, né? Primeiro jogo do próximo mês já. Se a gente jogar bem contra a Chapecoense, então o problema vai ser o campo. Só que ontem o campo tava bom. A gente não tem que reclamar do campo ontem. Entendeu? Não era aquele campo pastoso, não era aquele campo que tava muito encharcado. Não, o campo ontem tava em perfeitas condições. Então eu realmente quero entender por que o Santos tem oscilado tanto dessa forma. Não é normal para um time como o Santos, né? Com o time que o Santos tem ali, oscilar tanto dessa forma no campeonato. E um campeonato tão importante pra gente, o único desse ano, né? Basicamente, desse resto de temporada, mas ao mesmo tempo muito importante. Eu disse inúmeras vezes para vocês, ser mediano esse ano não é suficiente. E o Santos, para parar de ter essa ideia de ser mediano, precisa voltar a ganhar jogos e a ser uma equipe consistente, o que não vem acontecendo. Se a gente tivesse pelo menos jogado bem ontem, eu até ficaria quieta. Falando assim, ok, foi um empate, acontece, é futebol. Mas nem isso. O Santos não conseguiu jogar bem, entendeu? O Santos não conseguiu. O Santos ontem poderia muito bem ter saído com uma derrota, entendeu? Por quê? Porque, mas teve chance, o Furt acertou uma bola na trave, ok. Teve uma finalização, acho que do Pituca, não lembro se foi do Pituca, mas que o Muralha defendeu. Ok, mas comparado ao que o Santos pode criar, ao que o Santos pode propor, é muito pouco. Então o Santos precisa ser uma equipe consistente e não tem acontecido isso. Muitas vezes a gente olha ali, a gente olhou ontem muitas vezes e viu um time muito desorganizado em campo. Isso passa pelo Carille também. Eu falei para vocês no último vídeo que eu fiquei feliz da gente ter vencido o Goiás, porque o Carille precisava, assim, desse alívio, desse suspiro de alívio de permanecer no time. Não era o momento ideal para trocar. Só que, assim, ele vai acumulando derrotas e chega um momento que vai ser inevitável essa troca. Mas quem vai vir para ocupar o lugar do Carille? Eu não sei. Eu realmente não sei. Trocar de treinador não é algo interessante para mim. Só que se continuar dessa forma, com essa inconstância durante os jogos, realmente vai ser a única saída. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre esse jogo, sobre a forma que o time tem se postado, né, principalmente nos jogos, fora de casa, é importante ressaltar isso, e o que vocês esperam também da próxima partida. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, lembrando que na próxima partida o Escobar ele não joga, porque ele tomou o 3º cartão amarelo ontem, então tá suspenso. Eu vou ficando por aqui, comenta pra mim o que vocês acharam da partida, né? E se vocês são novos por aqui, eu já me acompanho há algum tempo, mas ainda não são inscritos, aproveita esse momento pra se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!